Durante a maior parte de sua curta vida, Teresa sonhou em sair da pobreza, para fugir da casa de seus pais bêbados, de sua tristeza e desamparo. A menina era frequentemente alimentada por seus vizinhos de bom coração, e quando as festas de seus pais se tornavam uma bagunça, ela sempre passava a noite com eles. E essas noites foram as melhores da vida dela. Ela recebia refeições deliciosas e então adormecia tranquilamente em uma cama quente e em lençóis limpos. Era como um conto de fadas. Mas de manhã, toda a magia geralmente acabava. Sempre um de seus pais costumava vir e levar a garota para casa imediatamente, como se estivesse atrapalhando os vizinhos. Como muitas pessoas com problemas com bebidas e drogas, seus pais não viveram muito. Seu pai se foi depois de uma briga de bêbados e sua mãe, que continuou seu vício em bebidas fortes e simplesmente não chegou em casa um dia. A menina completou 16 anos e seu vizinho de bom coração redigiu uma carta para as autoridades tutelares pedindo que não levassem Teresa para o orfanato. A vizinha prometeu zelar por ela e cuidar da garota. Surpreendentemente, as autoridades concordaram neste caso com o pedido e permitiram que a menina ficasse em seu apartamento sob os cuidados dessa gentil mulher. Mas Teresa não precisava de supervisão especial. Com pais como os dela, ela estava acostumada a cuidar de si mesma. Ela tinha direito a uma mesada do Estado que era suficiente para suprir todas as necessidades. A menina sempre foi para a escola com prazer e nunca queria sair depois das aulas para não voltar para a casa de pesadelo dos pais com as suas festas barulhentas. Ela se formou no ensino médio com boas notas e cada vez mais pensava em fazer faculdade, mas seus pais não tinham condição. Com isso, não conseguia decidir para onde ir, mas acima de tudo tinha sempre em sua mente de cursar medicina. Depois de obter o seu diploma na escola, Teresa não foi ao baile. Ela estava tão envergonhada que todos os seus colegas estariam ostentando roupas magníficas e ela mesma não tinha nada para vestir. A menina se despediu calorosamente de seus queridos professores e, a caminho de casa, decidiu alimentar os patos no parque e tomar um sorvete. Enquanto se acomodava confortavelmente em um banco, ela de repente foi chamada por uma voz desconhecida, pedindo permissão para se sentar junto a ela. Ela se virou ao redor e viu um jovem olhando para ela com interesse. O jovem causou uma ótima impressão em Teresa. Ele era alto, forte e bonito. Ela concordou hesitantemente e o deixou sentar ao lado dela. O seu nome era Felipe, e quando ele soube que a garota tinha acabado de se formar, ele ficou muito surpreso que ela não iria ao baile. Felipe era tão bom em ouvir e tão sinceramente interessado em Teresa, que ela mesma se abriu totalmente para o jovem e contou tudo sobre a sua vida. No final, ela mal conseguia conter as lágrimas. Ela provavelmente não deveria ter sido tão franca, mas no final das contas, Felipe ouviu de bom grado. E então, o garoto que acabara de conhecer se ofereceu para dar uma festa de verdade para apenas um dos formandos, Teresa. Teresa ficou muito surpresa, mas ela concordou e entrou no carro de Felipe 20 minutos depois. Eles pararam em frente de um grande shopping center. Felipe pediu para que ela esperasse no carro por um tempo, e então ele foi até uma loja. Logo ele voltou empurrando um grande carrinho cheio até o topo com todo tipo de coisas. O carro ligou e eles chegaram em uma pequena vila perto da cidade. Por algum motivo, Teresa se sentiu surpreendentemente calma em torno desse cara que acabou de conhecer. Embora ela, obviamente, tivesse ouvido que estranhos não deveriam ser confiáveis. Independente quais fossem as suas intenções, os dois pararam em um lindo chalé e Felipe cordialmente convidou a garota para entrar. O jovem era lindo, então eles decidiram comemorar em um mirante próximo. O jovem acendeu uma grelha e começou a tirar as compras das sacolas. Havia de tudo lá: carnes, peixes e todo tipo de sobremesa. Teresa nunca tinha visto tanta abundância na vida. Os jovens riram e conversaram alegremente por horas e estavam perfeitamente felizes um com o outro. Sentaram-se quase até de manhã, e então Felipe levou a garota para casa. Como despedida, ele a beijou na bochecha e Teresa agradeceu por um dia tão maravilhoso.
A partir daquele dia, eles começaram a se ver todos os dias, e Teresa estava aproveitando muito as novas sensações que estava experimentando. Logo, Felipe decidiu apresentá-la à sua mãe. A garota estava muito nervosa, mas Felipe apenas ria da garota e dizia que tudo ficaria bem. À noite, Teresa timidamente atravessou a porta da casa da mãe de seu namorado e foi apresentada à sua mãe, Senhora Solange. A mulher observou atentamente a menina e durante o jantar, cuidadosamente questionou a menina sobre quem eram seus pais, quais seus planos de vida e, de repente, Felipe serviu champanhe para todos e, em vez de um brinde, propôs Teresa em casamento, entregando-lhe uma caixa com um anel. Teresa, feliz e animada, gritou emocionada: "Sim!" Mas era óbvio que Solange não estava feliz com a escolha do filho. Logo, o jovem casal se casou modestamente, celebrando o casamento em restaurante privado, com poucos convidados. Após o casamento, os noivos já começaram a morar no apartamento de Felipe. O único problema que a jovem esposa teve que enfrentar foi a sua sogra. A mulher realmente não foi com a cara de sua nora. Quando Felipe não estava perto, a mãe do jovem não dava sossego para Teresa. Ela dizia que a sua nora era uma preguiçosa, dentre outras coisas. Teresa suportou silenciosamente sem ousar reclamar com o marido. No entanto, era improvável que Felipe tivesse percebido alguma coisa, pois Teresa não dizia nada e Solange chamava sua nora de querida e tratava bem na frente do homem. Teresa estava acumulando dor e arrependimento em sua alma. Felipe viu essa dor nos olhos de sua esposa, mas não conseguia entender o que estava errado. A única coisa que veio em sua mente foi que o motivo de toda aquela dor era porque eles haviam se casado recentemente e ele passado todo o tempo no trabalho. Sem pensar muito, ele decidiu organizar uma lua de mel imediatamente. E no dia seguinte, o jovem casal partiu para umas férias no litoral. Mas, infelizmente, apenas uma semana depois, um desastre surgiu na vida de Teresa. A jovem foi atropelada por um carro saindo do hotel em que estavam. Então, o seu marido a levou para um hospital. A coluna de Teresa havia sido ferida e suas pernas não podiam se mover. Ela passou por cirurgias graves, mas nada ajudou. Os médicos recomendaram que ela fosse levada para a Alemanha fazer uma reabilitação especial. Quando chegaram em casa, Felipe deixou claro à sua esposa que ele faria todo o possível para ganhar dinheiro para conseguir levar a sua amada para a reabilitação o mais rápido possível. E então, para conseguir o dinheiro, o homem começou a chegar muito tarde em casa, sempre chegava desmoronando, sem energia para nada. Teresa sentiu pena dele por estar daquele jeito, mas o verdadeiro pesadelo começou durante o dia. A sogra vinha todos os dias para contar à nora que ela havia arruinado a vida de seu filho, pois ele não teria filhos e muito menos felicidade, pois estava vinculado por um senso de dever. Teresa tinha até medo de pedir água à sua sogra para não ter que ouvir tudo novamente. Ela ficava sempre em silêncio e paciente. Um dia, Felipe chegou cedo e ouviu sua mãe gritando com a sua esposa. Ele correu para o quarto, beijou a sua esposa com ternura e mandou sua mãe para fora do quarto imediatamente. Teresa estava até assustada e furiosa quanto Felipe diante da situação. Solange começou a chorar, dizendo que era tudo para ele, mas ele não quis ouvir. Ele olhou para sua mãe com raiva e disse que ela nem procurou saber como foi o acidente de Teresa e que ela só se preocupa em fazê-la sentir-se mal, mesmo após essa situação trágica. Felipe e Teresa estavam andando pela cidade e saiu para comprar algumas coisas. O homem parou, pois viu um buquê de flores e queria comprá-lo para sua esposa. Porém, um terrível acidente aconteceu naquele momento. Felipe estava abrindo a porta de seu carro quando um carro veio em sua direção descontrolado. O homem estava tão atordoado que não conseguiu se mover e ficou paralisado. A sua esposa, que estava no banco do passageiro, puxou Felipe e literalmente o jogou para dentro do carro, fazendo com que a porta do motorista ficasse totalmente amassada e pendurada, e Felipe sem nenhum arranhão. Quando Solange ouviu tudo com espanto, não podia acreditar. Uma onda de remorso percorreu todo o seu corpo.
Ela silenciosamente fez as malas e saiu. E Felipe disse, como despedida, que ela não voltaria à casa deles e que ele contrataria uma enfermeira para o período de sua ausência. Alguns dias depois, ele saiu em viagem de negócios, deixando Teresa com uma enfermeira. Mas 2 dias depois, a senhora Solange chegou no apartamento juntamente com paramédicos e uma maca também. Teresa estava indefesa, na cama, com medo que a sua sogra estivesse planejando algo ruim. Mas a mulher disse de repente a ela, calmamente, que eles imediatamente iam levá-la para a clínica fazer a cirurgia que precisava e que ela já havia providenciado tudo. Teresa perguntou de onde veio o dinheiro para os tratamentos e sua nora disse calmamente que ela havia vendido a sua casa e depois pediu perdão.